Após o zagueiro Sidney, campeão da Recopa pelo Internacional há quase 20 anos, afirmar em entrevista ao Duda Garbi que gostaria de voltar ao clube e encerrar sua carreira no Internacional, tem um outro jogador também querendo voltar ao Inter. Eu tô falando de Depena. O Depena que recentemente esteve no clube e foi embora há menos de um ano. Afinal, teve o seu contrato rescindido com o Inter em abril do ano passado. O Depena saiu do Inter, foi pro Bahia, acabou não se firmando por lá e desde o dia 1º de janeiro desse ano tá sem clube, tá sem contrato com nenhum outro time. O jogador inclusive pediu pro empresário para conversar com a direção do Internacional e informar esse desejo de um retorno. Isso porque o Depena acredita que, com o Roger Machado e com o esquema, o tipo de jogo que o Internacional tem hoje sob o comando do Roger, ele pode se encaixar e pode voltar a apresentar um bom futebol. Pode voltar a ser aquele Depena que a torcida gostava logo que chegou o Internacional. E convenhamos, o Depena também teve graves problemas familiares. Isso mexe com a cabeça de qualquer um. E justamente nessa época, o jogador acabou caindo de produção. E depois, posteriormente, já sob o comando de Kudê, o treinador argentino entendeu que o Depena não se encaixaria mais e o Inter acabou rescindindo o contrato e o jogador assinando com o Bahia. Então, Depena quer voltar para o Internacional. A direção colorada já está ciente desse desejo, já sabe que o jogador quer voltar ao clube, mas, pelo menos o que se fala nos bastidores, é de que nesse momento não há chance. Neste momento, a direção colorada não vê com bons olhos um retorno de Depena ao Inter. E na tarde dessa sexta, Rafael Borré, atacante do Internacional, concedeu entrevista coletiva. E entre tantos assuntos abordados, ele acabou falando sobre Cuéllar. Afinal, como ele mesmo definiu, o Cuéllar é quase como um irmão para ele. São muito companheiros. Mas agora o Borré tá no Internacional e o Cuéllar no Grêmio. E o Borré disse o seguinte, que infelizmente o Cuéllar escolheu o lado errado. E que embora tenha esta amizade, no Grenal cada um tá defendendo o seu e o Cuéllar não vai ter vida fácil. Então o atacante colorado aproveitou para dar aquela alfinetada no seu amigo, justamente dizendo que ele escolheu o lado errado do estado e colocando aquele que a mais pro clássico Grenal do dia 8. E como eu já falei por aqui, eu acho que o Cuéllar se encaixaria muito bem no Internacional. Seria uma boa peça de reposição ao Fernando. Afinal, o Fernando não vai conseguir atuar em todas as partidas da temporada. Ele tem muita qualidade, ajeita o meio-campo do Inter, mas infelizmente tem uma idade mais avançada. E o Cuéllar, ao meu ver, seria um jogador que poderia revezar com o Fernando na posição. Um jogador que, com a saída do Fernando, conseguiria repor a altura, com muita qualidade no time principal. O Inter passou 2 janelas de transferências tentando o Cuéllar. E, infelizmente, nessa, o nosso rival chegou e acabou contratando o jogador. E falando no Grenal do dia 8 de janeiro, parece que já há um consenso na imprensa esportiva gaúcha de que o Grêmio é favorito para esse clássico. Já não basta grandes veículos de comunicação dia e noite falando que o Grêmio é favorito ao título gaúcho mais uma vez. Hoje, Flávio Dalpisol, comentarista da Rádio Grenal, também deu sua opinião e foi convicto, dizendo o seguinte, que se o Grenal fosse hoje, o Grêmio seria o favorito. E como eu falei, é opinião, eu respeito as opiniões, mas eu vou dar a minha. Eu não entendo por qual motivo estão pregando que o Grêmio é o favorito para o Clássico Grenal do dia 8 de janeiro. Eu preciso lembrar que os últimos 4 clássicos, ou seja, tanto na Arena quanto no Beira-Rio, foram vencidos pelo Internacional. O Inter venceu os últimos 4 clássicos com o Eduardo Kudê e também com o Roger Machado que está aqui. E não somente venceu, como jogou melhor do que o seu rival em todos os 4 clássicos. E mais, é o mesmo Inter que conseguiu uma vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América no último Campeonato Brasileiro. Enquanto o seu maior rival, até ali as últimas rodadas, ainda estava fazendo cálculos para lutar contra uma possibilidade de rebaixamento.
Por qual motivo estão dando o Grêmio como favorito? Afinal, o que a gente está vendo dentro de campo e os últimos resultados dizem o contrário. Então, no histórico recente, basicamente, o Inter venceu os últimos 4 clássicos, seja na Arena ou no Beira-Rio. O Inter acabou na frente do seu rival, conquistando uma vaga direta para a maior competição do continente no último Campeonato Brasileiro. O Inter manteve a sua base do ano passado e o Inter manteve o seu treinador do ano passado. Este mesmo treinador que deu uma arrancada com o Internacional, conquistou 16 jogos de invencibilidade e garantiu essa vaga direta na Copa Libertadores da América. Eu respeito demais as opiniões, mas acho que opiniões também devem ser baseadas em fatos. E o fato é o seguinte: o histórico recente do Internacional é muito melhor do que o do Grêmio. E digo mais, o time hoje do Internacional também é melhor do que o do seu rival. Então eu não vou assumir essas sandálias da humildade, passar responsabilidade pra eles, dizer que é bom que eles sejam favoritos, porque não são. E agora, pra gente encerrar, eu quero a tua opinião aqui nos comentários. O que tu acha sobre Depena querer voltar ao Internacional? Tu acha que ele teria um espaço hoje, nem que seja no banco de reservas do Inter? Ou deu, encerrou o ciclo, cada um pro seu lado e tá bom assim? E também sobre o Clássico Grenal. Como é que tu tá vendo esse cenário que tá sendo criado de favoritismo pro Grêmio? Tu concorda com esse cenário? Não tem problema nenhum concordar. Ou tu concorda comigo que o Inter é favorito? Eu também quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se tu não é inscrito ainda. E se tu já é, deixa teu like nesse vídeo que ajuda demais. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!